Paz, queridos. Antes de eu trazer a palavra nessa noite, já que meu marido não deu testemunho, né? Eu acho que era para mim dar mesmo. Eu fugi com mais. Ele falou, você tem que dar. Eu falei, não, quem tem que dar é você, mas eu não. Vai dar domingo? Ai, Jesus, então todo mundo domingo aqui, por favor. Em nome de Jesus. Mas assim, o que eu tenho a dizer é que o Senhor tem me surpreendido de maneira grandiosa, de maneira assim, absurda, que a gente não entende. Eu digo, Senhor, eu não estou entendendo o que eu vou ver nas nossas vidas. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: se o Senhor promete, desde que estejamos no centro da vontade dele, pode levar 1 ano, pode levar 2, pode levar 10, mas a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra diz que quando ele lança lá do céu, ela vai produzir aquilo que ele mandou e nada mais. Então as promessas que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, sobre a vida do Pablo, elas estão se cumprindo. Não foram da noite para o dia. Foi um trabalhar de Deus nas nossas vidas, porque o Senhor não dá nada para a gente enquanto nós não estivermos preparados para receber. Porque senão a gente não vai saber usufruir, a gente não vai dar o devido valor, né? E tudo que o Senhor dá, nós temos que valorizar. Desde dom, desde de talento, desde irmãos, desde pastores, desde filhos, desde tudo. Nós temos que valorizar, nós temos que amar, nós temos... O que acontece nos dias de hoje é que a gente quer ter. E queridos, nós temos que ser. Em nome de Jesus, nós temos que ser homens e mulheres no propósito daquilo que o Senhor nos predestinou. Então vamos parar de ter. O Senhor, Ele vai mandar. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas virão. O Senhor é fiel na sua palavra. Então vamos ser aquilo que o Senhor projetou para nós sermos, amém? Porque daí a gente vai ser feliz, a gente vai acordar bem, a gente vai trabalhar bem, a gente vai ter paz. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas agoniadas, andando de um lado para o outro. Aí eu preciso de... Elas não têm paz, por quê? Porque o desespero em ter a alma está ansiando Deus e a pessoa não se toma conta. Querido, vamos ser totalmente de Deus. E eu tenho conversado com o papai, tenho escrevido para ele, muito sabe que eu amo escrever para Deus. Eu falei, Senhor, o que tu queres falar para a tua igreja? Que não seja eu, mas seja tu, Deus. Porque eu preciso, e creio que todos nós precisamos. E o Senhor me levou lá em 2 Reis, no capítulo 5, que traz a história de Naamã. Creio que muitos aqui já ouviram a história de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo eu chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim o homem para curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e
parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Porém Naamã muito indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, e sairia em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Papá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar nesses rios e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegou a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te, ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis agora, reconheço que em toda terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te, aceites o presente do teu servo. Amém. Creio que todos conhecem a história de Naamã, mas o que o Senhor tem me tocado, Naamã, na época dele, ele era o comandante do exército da Síria. Ele era um homem potente, forte, valoroso. Ele comandava homens valentes, homens fortes, e ganhavam terras. E a Síria era inimiga de Israel. Eles estavam ali vivendo em conflito, um querendo tomar a terra do outro. Então eles viviam meio que em pé de guerra. Tanto é que por isso que o rei de Israel rasgou a boca e falou: poxa, ele está tentando arranjar pretexto para entrar em guerra conosco novamente, porque eu sou Deus para curar? Eu não sou. O que ele quer mandar logo o comandante do exército para cá? Então eles viviam em guerra. Mas o que acontece? Esse homem, comandante, eu imagino ele vestido com as roupas de guerra, poderoso, grande Naamã. Naamã falava e todos obedeciam. Naamã mandava sentar, todos sentavam. Naamã mandava levantar, todos levantavam. Ele era um homem poderoso, comandante de exército. E numa das suas guerras entre Israel, ele levou cativo uma menina de Israel. E essa menina me chamou muita atenção. Que, queridos, provavelmente os pais dela foram mortos na guerra, porque ela foi morar de escrava para a mulher de Naamã. E mesmo assim ela não se calou. Ela viu a necessidade de Naamã, ela viu a doença de Naamã. Ela poderia ter ódio, ela poderia ter raiva pela situação que ela era envolvida ali, mas não. Ela disse o quê para a senhora dela? Se ele soubesse que lá em Israel há um profeta, um homem de Deus, ele ficaria curado. E Naamã, lógico, quem tem problema não quer que seja resolvido, quem tem uma doença não quer ser curado, né? Quem tem um objetivo não quer que ele seja alcançado. Naamã foi, falou com o rei dele, mandaram a carta para Israel, o rei ficou desesperado. E nessa história veio o grande Eliseu, profeta de Deus, homem valente, homem corajoso, homem de não muitas palavras, mas se ele falava, acontecia, porque a bênção de Deus estava sobre a vida dele. O que ele falava, acontecia. Homem que se colocava na brecha, homem que falava e milagres aconteciam. E o que aconteceu? Naamã foi com a sua comitiva, levou ouro, levou prata, levou veste. Por quê? O orgulho era muito forte na vida de Naamã. Porque ele estaria todo bonitinho, mas a lepra estava lá, né? Ninguém via, mas ele sabia que estava lá. E o que acontece? Chegou lá, ele achou que Eliseu ia chegar, ia se dobrar aos pés dele: ó, meu Senhor, tu queres ser curado, então tu vai ser. Eliseu fez o quê? Mandou um mensageiro dizer para ele: vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. E Naamã ficou muito indignado. Mas como Abana e Papá são rios maravilhosos de Damasco, e tu queres que eu mergulhe num rio poluído, um rio sujo, um rio da tua terra? Não. E até os mensageiros falaram: mas meu Senhor, se ele te pedisse algo difícil, com certeza tu faria, mas como ele te pediu uma coisa tão simples, tu não queres fazer?
fez e ficou limpo. Mas eu vejo Deus tratando o orgulho desse homem. E eu creio que nessa noite, Deus trazendo essa palavra para minha vida e para tua, Deus quer nos tratar. Muitas vezes, querido, nós estamos leprosos dentro da casa de Deus, servindo ao Senhor, escondendo as nossas chagas, as nossas doenças, as nossas lepras, por debaixo de uma vestimenta, por debaixo de uma roupa. Dizemos, ó, o Senhor é bom, ó, o Senhor cura, ó, o Senhor liberta, ó, isso, ó, aquilo, Deus é bom. E queremos esconder dos outros e de nós mesmos que temos problemas. Mas não queremos entregar para o Senhor porque nós somos orgulhosos. Está tudo bem comigo? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem comigo. Mas até quando? Até quando a gente vai conseguir caminhar nesse ritmo? E uma coisa que me chama a atenção, que eu tenho marcado comigo, que o orgulho, ele é como um mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, menos você. É um caso muito sério. A gente identifica muito rápido uma pessoa orgulhosa. E Deus, Ele não suporta soberbo, mas Ele ama os humildes. E queridos, isso é algo que o Senhor tem que tratar nas nossas vidas. O orgulho. O orgulho mata, o orgulho fere, o orgulho danifica. E o nosso contato com Deus é interrompido. Só que o Senhor vem e nos trata, como tratou na mão. O homem poderoso teve que ir lá, se humilhar e se mergulhar. Houve a cura, houve a restauração. Mas para isso ele teve que se humilhar. Deus falou, não é como tu queres. E o nosso problema nos dias de hoje é que assim, não, Senhor, tá bom, eu quero ser curado. Não, Senhor, eu quero ser restaurado. Só que tem que ser do meu jeito. Tem que ser pelo meu caminho. Não, eu vou por aqui, Deus. Aqui, se tu quiser me curar, tu cura. Se tu quer me restaurar, tu me restaura. Mas o Senhor diz, não quero que tu vá para aí. Eu quero que tu vá por ali. Ah, Senhor, mas ali eu não consigo ver nada, ali eu não enxergo. Mas é assim mesmo. Quando a gente anda na presença do Senhor, nós andamos por fé e por esperança. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que a gente espera que aconteçam. Então, queridos, andar com o Senhor muitas vezes é não saber o que vai acontecer no dia de amanhã. É não saber se vai haver provisão para o dia de amanhã. Mas o Senhor, Ele traz, o Senhor, Ele coloca, o Senhor não deixa os seus desamparados. Mas o problema da gente é essa linha, não, eu quero que seja assim. Assim é melhor. Assim eu acho que vai dar certo. E não vivemos na dependência do Senhor. E foi só um pouquinho para acostumar. E foi o que aconteceu com Naamã. Ele quis dizer como é que tinha que ser feito o milagre acontecer na vida dele. Não, tem que ser por aí, tem que ser assim, pode ser naquele rio ou naquele outro, mas nesse daí não. E com nós é diferente. Às vezes carregamos a lepra da falta do perdão, às vezes carregamos a lepra do ressentimento, do ciúme, da inveja, do ressentimento, das intrigas. Então, queridos, e achamos que está tudo bem. Não tem nada de errado comigo. Mas daí o Senhor vem e diz, agora vem cá que eu vou te tratar. E o Senhor sabe como fazer. Porque a palavra diz que foi Ele que nos gerou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que predestinou, e é Ele que vai glorificar. Então Ele te conhece como me conhece. Ele sabe como te tratar e sabe como me tratar. E queridos, aceite o tratamento de Deus. Nós temos que aceitar a boa e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes vai ser dolorido. Eu e Paulo, nós estamos na presença do Senhor há 10 anos. E não foi só rosas, foram muitos espinhos. Sabe? Foram muitas marcas. Foi muito difícil entregar o meu eu para o Senhor. Né? Porque o nosso eu, a gente quer ter o controle. Não, eu. É sempre o eu na frente. E não, Senhor, seja o teu eu, seja o teu querer. Mas é tão difícil para nós, né? Nós queremos ter o controle de tudo e de todos. Queremos controlar tudo, queremos saber de tudo. E o Senhor não quer isso. Isso não é dependência de Deus. Isso é ter, vou dizer que é caminhar com Deus, mas não uma entrega. É que nem muitos na época de Jesus, muitos caminharam. Mas nem todos seguiram, nem todos fizeram o que Jesus falou. E o que acontece muito
nos dias de hoje. A gente vem para a igreja, a gente louva o Senhor, a gente traz o nosso dízimo, a gente traz a nossa oferta, só que verdadeiramente a nossa vida a gente não entrega, porque a gente tem medo de perder aquilo que nem é nosso. A nossa vida não é nossa, querido, a nossa vida é de Deus, e Ele tem os seus meios de mostrar que nada nos pertence, e tudo é para Ele. Jó falou: nua saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. E esse é o segredo, Senhor. Tudo está na tua direção, tudo está na tua dependência. Senhor, se tu queres me tratar assim, então me trata. Se vai doer, mas o Senhor diz que nós somos pobres, Ele sabe o nosso limite, Ele não vai dar algo que eu não consiga carregar, nem pelo contrário, Ele vai trazer algo que a gente consiga carregar. Eu, por exemplo, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, meu irmão é muito brava. Só Jesus sabe, meu marido e alguns irmãos. Pense numa pessoa brava, 3 vezes mais que o pastor Paulo. Pastor Paulo é um mozinho comparado. O que acontece? Fui para a igreja, né? E o Senhor começou a trabalhar no vazio aqui, né? Que vazio, né? E o Senhor, e eu dizia: ai Deus, eu queria ter tanta paciência, eu queria ser tão calminha, eu não queria ser assim nervosa, tudo eu estou chateada, tudo eu estou brava, tudo eu quero brigar. E tinha umas irmãs abençoadas que elas faziam de tudo, assim. Às vezes eu me via pegando elas pelo cabelo, jogando contra a parede, assim, de tanto que elas me irritavam, sabe? Ô, Glória! É uma bênção. De tanto que me irritava. Às vezes eu ia para casa, assim, quando eu vou lá na casa do Paulo, me segurava: não, fica calma. Eu dizia: não, eu estou pensando, meu Deus, eu vim para Jesus, eu estou quebrada, eu estou deformada, eu preciso de Jesus, eu preciso de amor. E as pessoas me tratam tão mal. Bem chorou. E um dia eu cheguei para o meu pastor e falei: pastor, eu não aguento mais. Eu tenho orado assim, 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 assim. Eu tenho dito: Senhor, me dá paciência. Senhor, me ensina. Senhor, me mostra como eu devo agir. E só vem confusão para o meu lado. Só vem vontade de bater. Só vem vontade de responder, de mandar ele tomar banho. Que eu dizia: tu sabe, né, pastor, que toda ação tem uma reação, né? Tu vai falar o que tu quer, mas tu vai ouvir o que tu não quer. Você vai falar assim: você é isso. Moral da história, ele falou: mas minha querida, como é que tu estás orando? Senhor, me dá paciência, me dá um coração calmo, um coração tranquilo. Ah, é? Está fazendo certo? Eu falei: não estou. Porque está vindo tudo ao contrário, que a minha oração não está fazendo efeito. E falou: Deus está provando realmente se tu queres mudar o teu caráter. E Ele vai provar como? Todo mundo te abraçando e dizendo que te ama? Não. Ele vai usar as pessoas que você ama para modelar o teu caráter. Enquanto você não passar por essa etapa, você não vai vencer. Então eu entendi. Então Deus está me provando para ver se realmente eu quero mudar. E quando Ele nos prova para ver se realmente a gente quer mudar, isso dói muito. Mas vale a pena depois que você aprende. Daí hoje você vê casos e você diz: ai, é tão fácil. Mas será que a pessoa não consegue ver que é tão fácil? Não precisa passar por tudo que eu passei. Às vezes eu olho situações e digo: não precisa passar por tudo que eu passei. É fácil só falar isso ali, é só não falar aquilo ali. Mas foram 10 anos e Deus foi quebrando e quebra até hoje. Ele nunca para de quebrar, porque a gente nunca para de querer comandar as nossas vidas. A gente nunca para de querer ter o controle. Então Ele vai vir quebrando até a gente realmente entender que a essência vem dele, que tudo parte dele, e sem Ele nós não somos nada. E o Senhor nos trata. Então, querido, eu quero te dizer nessa noite: eu não sei qual é o meu problema, eu não sei qual é a tua meta, eu sei qual é a minha. Eu sei que eu devo ser curado. Nós temos que ser curados. Nós estamos no lugar certo para ser curado, na casa de Deus. É aqui que o milagre tem que acontecer. É aqui que a restauração tem que acontecer. É aqui que o renovo tem que acontecer. Queridos, é aqui que o Senhor vai nos tratar, para estarmos preparados para estar lá fora, para mostrarmos o Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que transforma, o Cristo que salva. Temos que ser tratados aqui para poder mostrar a diferença lá, porque senão não tem sentido. Como as pessoas lá de fora vão vir aqui e vão conviver
Não vai haver diferença. E a palavra diz que há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Qual é a diferença? Qual é a diferença? É entregarmos tudo para o nosso Deus. Querido, estamos fazendo a diferença? Realmente, você e eu estamos fazendo a diferença? Ou estamos fazendo de conta que estamos fazendo a diferença? Então, essa noite, entregue para o Senhor. Tu sabe qual é o teu problema. Tu não precisa mais viver com Ele, querido. Quando eu entendi que eu não preciso mais viver com os meus medos, com os meus traumas, com os meus temores, com as minhas dificuldades e com as minhas frustrações, entregar para o Senhor que Ele ama que a gente entrega. Ele sabe como resolver. A gente consegue viver, independente da tua situação financeira, independente da tua situação no trabalho, na tua situação na igreja. Tu consegue viver bem. É aquela história que eu falei no começo, você não precisa ter, você tem que ser. Eu não preciso ter uma boa casa para ser feliz. Eu não preciso ter uma conta bancária enorme para ser feliz. O que eu preciso é ter a essência de Deus na minha vida. E quando nós entendemos isso, nós vamos estar felizes no momento do deserto, no momento da fornalha, no momento da cova com os leões, no momento de escalar montanhas para conquistar, e o momento da mar de conquistar. Temos que romper montanhas, temos que romper barreiras, queridos. Para isso o Senhor está dizendo: vem e mergulha nas minhas águas, as minhas águas que curam, as minhas águas que limpam, as minhas águas que restauram. Querido, nessa noite, deixa o Senhor te lavar, mergulha nas águas de Deus. O prazer de Deus é de ver seus filhos felizes, vivendo o projeto que Ele projetou. A palavra diz que antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Ele já sabia. Ele já sabia que está nessa noite aqui ministrando. Ele já sabia que você ia estar sentado ouvindo. Queridos, o Senhor é maravilhoso. O amor dele é imenso. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 18 diz: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Queridos, o Senhor nos gerou através da palavra dele, para que fôssemos o melhor, fôssemos a coroa daquilo tudo que o Senhor criou. O Senhor criou o universo, e nós somos o melhor disso tudo. E temos que entender que temos que viver o melhor disso tudo. E só vamos viver quando nós abandonar o nosso eu, quando nós abandonar o nosso querer para fazer o querer de Deus. Quando nós entendermos realmente o projeto de Deus e abrirmos mão das coisas seculares, dizendo: Senhor, se é isso, então vai ser isso de hoje em diante. Senhor, se você me chamou para isso, então vai ser isso, Senhor. Não é difícil, querido. É uma questão de posicionamento. E o Senhor, Ele chama a gente para se posicionar, não para ficar sentado pensando no dia de amanhã, como é que vai ser, como é que eu vou fazer. O Senhor quer posicionamento da nossa parte, se posicionar naquilo que Ele projetou. E querido, você sabe o que o Senhor te chamou, pode ter certeza. E uma coisa eu tenho certeza: Ele não nos chamou para vivermos presos ao passado, para vivermos presos a coisas que sofremos lá na época da escravidão, porque lá foi escravidão na minha vida, aquilo não me pertence mais. Ele não me chamou para isso, Ele chamou para que fôssemos libertos, selados com a cruz que nos trouxe hoje estarmos aqui. E por que não somos dependentes? Por que não entregamos tudo se Ele entregou a própria vida? Por que nós somos às vezes tão mesquinhos? Ele se entregou. E por que a gente tem tanta dificuldade em se entregar ao querer dele? Por quê? Queridos, vamos abandonar esse orgulho. Vamos abandonar. Isso não vai nos levar a nada. Bem pelo contrário. Isso vai trazer problema, decepção, ruína, tristeza. Vamos abandonar o orgulho. E vamos sim fazer o querer de Deus.
sabe? Como é importante. Quantas vidas dependem de mim para chegar ao Senhor? Quantas vidas dependem de Ti para chegar ao Senhor? E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes chorando, mendigando um amor que já nos pertence. Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos escolheu. Queridos, vamos deixar o Senhor nos sarar. Vamos deixar o Senhor nos tratar. Vamos parar de colocar uma capa em cima dos problemas. Vamos parar de querer esconder algo que é notório. Vamos deixar o Senhor nos tratar. Ele sabe, Ele faz com amor, Ele faz com carinho. Porque o Romanos 7, 8 e 29, porque os que de antemão conheceu, que somos nós, os predestinou, e para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre seus irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e ao que justificou, a esses também glorificou. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso. Não foi para viver uma vida de derrota, uma vida de tristeza, uma vida de decepção, uma vida de falta de perdão, uma vida de tristeza, uma vida de mágoa, uma vida de ressentimento. Não foi para isso. Quem nos chamou para viver assim foi o inimigo. Ele quer que a gente fique enjaulado nesse mundo, que um dia foi semeado nas nossas vidas, mas que não nos pertence mais. Mas daí depende de mim e de ti. Onde você quer viver? Lá? No mundo de frustrações, que quando você vê, você está se pegando. Ai, pois é, nunca vou ser feliz. Ai, não vou conseguir isso. Queridos, isso não é pensamento de Deus. Os pensamentos de Deus são vida, e vida com abundância. Tome posse disso. Tome posse dessa palavra. Ele nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Um Filho que se humilhou, um Filho que se entregou, mas um Filho que foi glorificado e hoje está à destra do Pai. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Há um caminho a ser seguido. Nós vamos ser humilhados sim, porque é preciso. Nós vamos ser traídos sim, porque é necessário. Nós muitas das vezes vamos ser contrariados. As pessoas não vão nos entender. Como não entenderam Cristo? Mas Cristo foi a cruz, nós não vamos à cruz. Mas Jesus sofreu tudo isso para que hoje eu e você pudesse estar aqui. E o Senhor, Ele quer nos glorificar. Mas depende de nós nos colocarmos, Senhor. Se foi para isso que Tu me chamou, foi para isso que Tu queres, então vai ser, Deus. Se entrega sem medo, querido. Do que Tu tem medo? Por que tanta dificuldade de se entregar para esse Deus? Por que tantas reservas? Não. Se entregue sem medo. Por que nós temos essa dificuldade? Entregarmos tudo para o Senhor. Quando na realidade a gente sabe que Ele vai fazer o melhor. Mas daí a gente fica, né? Acho que não, acho que essa área ainda não. Porque se nós já sabemos a verdade, não somos nenhum bebezinho aqui, bem pelo contrário. Somos bem maduros, bem cascudos, né? Que o Senhor tira essas cascas em nome de Jesus. Vamos deixar o Senhor tratar. Vamos. Queremos uma igreja, a noiva do Senhor. Nós estamos amando aqui, né? Eu amo quando eu digo essa noiva do Senhor. Um dia o casamento vai chegar. Será que estamos preparados para esse grande casamento? Essa é a questão. Não vale a pena rever agora os nossos conceitos como os filhos de Deus? Que filho nós estamos sendo? Um filho orgulhoso que nem tem na mão? Não. Tem que ser do meu jeito. Só se engolir. Deus vai lá, quebra a queixada dele e diz: não, vai ser como eu quero. Não é mais fácil fazer o que o Senhor quer? Não vamos pegar atalhos que vai nos trazer tristeza, que vai nos trazer frustrações, decepções. Vamos seguir naquilo que o Senhor quer. Vamos realmente nos entregar sem reservas, sem medo. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Tanto é que a Bíblia diz que antes de sair uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Antes de vir um pensamento, Ele já sabe o que a gente vai pensar.
E por que é tão difícil nos entregarmos a esse Deus? A esse Deus que tudo pode, a esse Deus que quer o melhor para os seus filhos. Qual pai que não quer o melhor para o seu filho? Mas nós ficamos, né? Por quê? Porque esse meu eu tem que morrer. Que nessa noite, querido, esse nosso eu venha a morrer, em nome de Jesus, para que a glória do Senhor seja manifesta nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer manifestar a glória dEle, mas depende de mim, depende de ti. Dizer, Senhor, eis-nos aqui, trabalha nas nossas vidas. Então, querido, o que eu tenho para dizer é isso: mergulha nas águas do Senhor. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua letra, eu sei qual é a minha. Já entreguei, não é mais minha, em nome de Jesus. Pede o Senhor. Você não precisa andar doente, andar pensando pensamentos destrutivos, andar vivendo numa decepção, quando na realidade o Senhor já sofreu tudo por nós. Sofremos porque queremos ser autossuficientes, queremos ser donos de nós mesmos, donos do nosso nariz, quando na realidade, se não for a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, como a Bíblia diz, nós não levantaríamos. Então, querido, nessa noite, Paulo vai estar ministrando o louvor. Venha para frente, entregue tudo para o Senhor nessa noite, querido. Eu não sei o que eu preciso entregar, mas tu sabe. Queridos, mergulhe nessa noite no rio do Senhor. Estou falando espiritualmente. Que o Senhor abra os teus olhos espirituais nessa noite. Que tu possa vir aqui na frente do altar de Deus e mergulhar no rio dele, sabe? Que o Senhor abra, que o Senhor te revele quais são as reservas do teu coração nessa noite. Tu pode se colocar de pé, amados. Podem se colocar de pé. Deixa o Senhor ministrar na tua vida. Qual é aquilo que tu tem que entregar para Ele? Qual que é a tua letra? Qual que é o teu problema? Aquilo que te impede realmente de chegar realmente à essência de Deus na tua vida. Ela quer ser manifestada. Mas venha, querido, mergulhe, deixa o Senhor te lavar.